Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, estamos começando mais uma aula para vocês de língua portuguesa. Eu sou o professor Ivaí e hoje nós trabalharemos o módulo 2, unidade 1, correção das atividades de fixação número 1, falando sobre literatura. Então vamos para essas correções? Então vem comigo. Aqui nós temos a primeira questão, quando o jovem Antônio Vieira acreditava nas palavras, especialmente nas que eram ditas com fé. No entanto, todas as palavras que ele dissera, nos púlpitos, nas salas de aula, nas reuniões, nas catequeses, nos corredores, nos ouvidos dos reis, clérigos, inquisidores, duques, marqueses, ouvidores, governadores, ministros, presidentes, rainhas, príncipes, indígenas, desses milhões de palavras ditas com esforço de pensamento, poucas ou nenhuma delas havia surtido efeito. O mundo continuava exatamente o de sempre, o homem igual a si mesmo. Então vocês percebam que se trata de um texto catequético, né? Ele tem uma função social de catequizar todas essas pessoas, direcionando-os, né, a viverem, né, a sua fé. De olho na tela. E é sobre esse texto que pergunta. Essa passagem faz referência a um traço de linguagem barroca presente na obra de Vieira. Trata-se de quê? Letra A, gongorismo. Letra B, cultismo e letra C, depois nós vamos ler tudo. Letra D, o conceptismo e também a letra E. Então, analisando todas as alternativas, então essa passagem, ela tem um traço barroco, né, presente na obra de Vieira, que se trata do quê? Do cultismo, caracterizado pelo conflito entre a fé e a razão, uma vez que o objetivo do texto era catequizar as pessoas para a fé. Mas o que ele fala? Que de milhões de palavras, nenhuma surtia efeito. Vamos para a próxima? Considere as seguintes afirmações sobre o barroco brasileiro. A afirmativa 1. A arte barroca caracteriza-se por apresentar dualidades, conflitos, paradoxos e contrastes que convivem tensamente na unidade da obra. Positivo, essa está correta. Número 2. O conceptismo e o cultismo, expressões da poesia barroca, apresentam um imaginário bucólico. Então aqui já está fora. Não há nada de bucólico, né? Quando nós falamos de bucólico, algo pertinente à tranquilidade dos campos, dos pastores, está relacionado ao arcadismo, não ao barroco. Então, descarta-se a 2. Número 3, a oposição entre reforma e contra-reforma expressa, no plano religioso, os mesmos dilemas que o barroco se ocupa. A 3 também está correta. O barroco, ele apresenta esse conflito, essas antíteses, esse paradoxo, porque ora o homem estava voltado para as coisas celestiais, ora para as coisas terrenas. E justamente em função, né, dessa reforma e depois de uma contra-reforma estabelecida pela Igreja Católica. Então nós temos aqui a 1 e a 3 como corretas, marcamos então a letra C. Vamos a mais uma? O arcadismo, didaticamente, inicia-se no Brasil em 1768. E aí nós vamos escolher uma opção, né, que se encaixa, né? Com qual situação dessas, portanto, surge o arcadismo? Então nós vamos observar que ele nasce com a publicação dos poemas de Cláudio Manuel da Costa em Lisboa e pela fundação da Arcádia, né, ultramarina, né? Então aqui a Arcádia, né, lá dos gregos, o lugar, né, das Arcádias, onde os pastores viviam a sua tranquilidade. Então nós temos como gabarito a letra A. Vamos ao número 4. Então, sobre o arcadismo no Brasil, o que nós podemos considerar? De que forma que esse movimento se instala e quais são as suas características? De olho na tela. O arcadismo no Brasil, nós podemos afirmar que, letra A, apresenta já completa ruptura com a literatura europeia, podendo ser considerada a primeira fase verdadeiramente nacionalista da literatura brasileira. Negativo. A primeira fase bem nacionalista acontece no romantismo. Letra B, produziu obras de estilo rebuscado, pleno de antíteses, frases tortuosas que refletem o conflito
entre a matéria e o espírito. Também está descartada porque esta se refere ao barroco. Além das características europeias, desenvolveu temas ligados à realidade brasileira, sendo importante para o desenvolvimento de uma literatura nacional. Então, essa característica de literatura nacional surge no romantismo, e quando nós falamos de temas ligados à realidade, trata-se do realismo. Então, a letra D é o gabarito, presente sobretudo em obras dos autores mineiros, como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Silva Alvarenga e Basílio da Gama, caracterizando-se como expressão, né, da angústia metafísica e religiosa dos poetas, divididos entre essa busca de salvação e gozo material, ok? Então, é a letra D, tá? Aqui, ó, é esta, letra D. Ficou desconfigurado, gabarito letra D. Temos agora, para analisarmos qual que é incorreta, sabe? Então, quando fala do incorreta, você tem que levar em consideração que todas, exceto uma, apresentam uma característica real. Então, vamos? A literatura seiscentista reflete o dualismo entre o ser humano dividido entre matéria e espírito, o pecado e o perdão. Então, essa aqui é a incorreta, porque a literatura seiscentista, o quinhentismo, né, ela apresenta justamente, né, as cartas de referência lá do descobrimento das nossas terras, ok? Então, as outras nós vamos considerar como correta e fica essa incorreta, beleza? Bom, então fechamos aqui a correção das atividades, atividade número 1, e aguardamos vocês na próxima aula, e fique de olho aí numa revisão, tá? Estudem esses conteúdos. Até a próxima!